Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Ciência Analítica aplicada ao negócio. Nos vídeos passados, falamos do menu Página Inicial e Inserir. Vamos hoje falar de layout da página. Nas próximas aulas terminamos os menus para que tenhamos condições de falar um pouquinho mais de propriedade de algumas funções específicas do Excel. É importante conhecermos onde estão as coisas e o que elas fazem. Depois, vamos entrar com mais detalhes nesses itens. Lembrando aqui que se você possui um conhecimento um pouco mais avançado de Excel, ou até mesmo intermediário, esse vídeo não é para você. Veja os nossos vídeos que diz respeito ao Excel nos níveis intermediário e avançado. Portanto, dito isso, vamos ao Excel. O menu Layout da página diz respeito ao estilo que você vai utilizar na sua página e que vai influenciar bastante na hora de você fazer uma impressão. Portanto, como sempre, começamos da esquerda e vamos para a direita. Eu vou passar o mouse aqui em cima para que vocês possam ver o que nós vamos falar agora. Portanto, cores. Quando nós fazemos uma seleção, perceba, você está selecionando um conjunto de cores, uma paleta aqui de cores, atribuída ao nome, vermelho, laranja, vermelho. E para facilitar o entendimento e como isso se aplica, eu já selecionei 3 objetos, que eu vou colocá-los aqui, e nós vamos aqui mexer em cores. Portanto, perceba o seguinte, algumas pessoas quando passam o mouse aqui, elas identificam que a mudança da cor de um objeto ou de vários objetos está relacionada ao nome que está aqui, mas o nome é só um cluster, ele é um nome que diz respeito a essa paleta. Portanto, amarelo é a paleta amarela. O que acontece quando você seleciona? Eu vou selecionar aqui para vocês verem. Selecionei amarelo. Eu vou voltar aqui em página inicial e veja. Como padrão, o branco e o preto sempre estão aqui disponíveis. Mas olha a paleta de cor que apareceu aqui. É aquela selecionada. Se nós viermos aqui novamente no layout da página, vamos selecionar uma outra. Talvez uma cor azul. Essa azul 2. Marque as cores na sua sequência. Portanto, aqui nós temos um verde mais claro, um verde mais escuro, indo para tonalidades de cor azul. Eu vou selecionar, volto em página inicial e veja a paleta. A paleta mudou. Portanto, quando você, aqui em página inicial, seleciona uma cor, você está mudando toda a paleta da sua planilha. E lógico, você viu que abaixo vem as escalas de tonalidade, mais clara, um pouco mais escura. Então aqui você seleciona a paleta. Não se prenda ao nome, o nome é só para facilitar o entendimento e quando você voltar na planilha, se não tiver selecionada, você provavelmente vai saber já qual que você precisa. Abaixo de cor, nós temos fonte. Você pode selecionar aqui a fonte que você vai utilizar na sua planilha. Eu vou colocar aqui o texto e veja, funciona exatamente igual como nós fizemos na página inicial, no página inicial. Ele muda de maneira dinâmica. Eu vou aqui descer um pouco mais e veja que ele vai mudando essa fonte de toda a planilha. E abaixo nós temos efeitos. Efeitos, você pode colocar o efeito que você desejar no seu objeto. Lembrando que muitas dessas opções podem ser feitas no menu Formatar, que é esse aqui quando você seleciona o objeto, ele aparece aqui na parte superior direita, permitindo, portanto, que você faça modificações e personalizações nos seus objetos inseridos aqui no Excel. Voltando ao layout, nós temos aqui temas. O que são temas? Nada mais é do que uma junção de cores, fontes e efeitos já pré-definidos para que você não tenha que ficar mexendo nesses 3 itens. Ele já tem aqui alguns pré-definidos e você consegue modificar esses 3 e salvar como um tema atual. Então, imagina que você vai voltar amanhã, depois de amanhã, em um outro dia, e esse projeto ele precisa ter uma cara que sempre vai ser vista ao longo do período, o período que você estiver trabalhando. Portanto, você pode salvar esse conjunto de cores, fontes e efeitos com um nome específico, e aí você só tem que clicar aqui uma vez e ele já aplica para toda a sua planilha. Aqui ao lado nós temos margem, então algumas definidas, normal, larga e estreita. Aqui estão os valores. Você pode personalizar isso. Clicando aqui, ele abre a caixa e você insere os valores aqui da maneira que você achar melhor, da maneira que lhe convém. É só dar um OK que você já vai ter essas modificações aplicadas à sua planilha.
Em orientação, você pode focar em retrato, que dá uma ênfase em um aspecto mais vertical, e em paisagem, que dá ênfase a um aspecto horizontal. Você escolhe qual das duas lhe convém na hora da impressão, isso faz muita diferença. Em tamanho, está ao lado, você pode escolher o tamanho do papel que você vai utilizar na impressão. Pode escolher mais tamanhos aqui embaixo, mas os dois que eu acredito que são mais utilizados são o A3 e o A4, e não confunda. O A4 ele é menor do que o A3. Você pode perceber por aqui. O A3 tem 29,7 centímetros por 42. Aqui são 21 por 29,7. Então, o A3 é aquela folha maior. Geralmente, quando as pessoas têm um projeto, esse projeto tem várias etapas, elas colocam numa A3 para mostrar todas as etapas desse projeto, e essas etapas acabam entrando numa folha só. Quando você tem uma apresentação menor, ou quer imprimir algo que não precisa de uma folha tão grande, você utiliza a A4. Ao lado nós temos a área de impressão, e veja, você pode definir a área de impressão e depois limpar essa área de impressão. O que é isso? Eu vou selecionar essas células e vou vir aqui. Quando você define a área de impressão, olha o que o Excel fez. Ele delimitou essa área selecionada, ele entendeu que você notificou ele que você quer que essa área seja impressa. Quando você tem uma área e você quer informar o Excel qual é essa área que tem que ser impressa, você vem à área de impressão. Se você limpar isso, ele retira e aí ele mostra essas linhas. Note aqui à direita, e se nós descermos um pouco, você vai ver que ele também colocou aqui embaixo a delimitação da página. Portanto, aquelas configurações que nós vimos aqui em margens, ela aparece aqui e ele nos informa qual é a área de impressão que vai ser utilizada quando você for imprimir o seu documento. Em quebra, você vem aqui, eu quero dizer ao Excel que na linha 13 é onde começa e onde termina a minha página de impressão. Portanto, ele vai imprimir essa região, ele não vai imprimir na mesma folha o que tiver abaixo disso aqui, e na próxima folha vem os dados que estão aqui embaixo. Portanto, muito útil quando você quer informar o Excel onde você quer que sejam impressos seus dados, em qual folha e onde os dados devem começar na próxima folha. Eu vou selecionar aqui a linha 13 e vou retirar a nossa quebra que foi inserida anteriormente. Veja, sumiu a nossa quebra. Ao lado nós temos plano de fundo. Plano de fundo você pode selecionar uma figura, esteja ela na nuvem, de um arquivo do seu computador ou da internet. E essa figura vai ficar atrás dos seus objetos e do seu texto que você utilizar no Excel. Eu vou colocar casa, como nós vimos em alguma outra aula, né? Nós pegamos casa. Mesma figura, vou dar aqui em inserir. Portanto, a figura fica em segundo plano. Você vê, temos aqui os objetos, temos os textos, eu posso digitar aqui um texto, e esse texto sempre vai ficar, assim como os objetos, à frente da figura, a figura fica atrás na impressão. Portanto, caso você tenha uma marca d'água, alguma figura que você precise colocar, é aqui o local que você deve procurar. Avançando à direita, nós temos imprimir títulos. Eu vou aqui excluir antes, voltou o que estava anteriormente. E aqui você pode escolher os títulos, né, ou as células que vão se repetir na sua impressão na horizontal e aqui na vertical. Então, se você possui algum conjunto de linhas e colunas que vão se repetir, é aqui que você deve procurar. E algumas informações interessantes como, você quer que imprima linhas de grade? Aqui, preto e branco, qualidade de rascunho, ou seja, economizar tinta, o formato da impressão, ou seja, ela começa assim, abaixo, depois sobe e vai imprimindo, ou ela faz um formato de Z, onde ela vai da esquerda para a direita, desce e faz a mesma coisa. Então, você pode escolher algumas opções aqui em configurar página, lembrando que se você vier aqui em imprimir títulos, já abre direto essa caixa para você. Indo aqui à direita, nós temos as opções de dimensionar para que o seu texto se ajuste a uma folha. Portanto, aqui você tem a largura, a altura e a escala. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar textos da sua planilha, ou o documento da sua planilha, e compactá-los, por exemplo, 3 páginas em uma,
ou você tem uma página, você quer que isso apareça em 2 páginas na impressão, portanto é aqui que você configura, como o próprio nome já diz, dimensionar para ajustar. Eu acredito que um bom exemplo para ilustrar como funciona dimensionar para ajustar sejam nas reuniões. Você tem uma planilha com 3 folhas, por exemplo, você compacta essa informação numa folha só e as pessoas passam a ter um documento onde elas vão poder, por exemplo, fazer anotações ao lado, como um rascunho. Então, existem várias aplicações, dependendo do que você precisa. Aumentar o conteúdo na impressão, diminuí-lo em mais páginas, para caber em mais páginas, ou compactá-los em uma página só, venha em dimensionar para ajustar. Aqui ao lado, nós temos as opções de planilha. Portanto, linha de grade, você pode apresentar as linhas ou retirar as linhas. Isso aqui é um aspecto muito mais visual, não é o que vai aparecer na impressão. Na impressão, é aqui embaixo. Se você clicar em impressão e não clicar em exibir, ali em cima em linhas de grade, vai aparecer essas linhas na hora da impressão. O que conta na impressão é essa opção aqui. Aqui em cima é a questão visual. Você prefere trabalhar com ou sem? Com a fluência no Excel, muitas pessoas retiram, porque elas preferem trabalhar com uma planilha mais limpa. Outras pessoas preferem ter a referência das linhas de grade. Mas de pessoa para pessoa não existe uma regra. Então, aqui você exibe na tela ou retira, eu vou colocar, e aqui você diz ao Excel que quer que imprima essas referências de linha de grade ou não. E aí eu vou deixar desmarcado como já estava. Aqui ao lado nós temos títulos. Olha o que vai acontecer. Quando eu desmarco a opção exibir, ele retira as linhas e a coluna, a referência delas. Quando eu insiro novamente aqui o checkbox, ele aparece para mim as colunas e as linhas. Depende bastante. Agora, as pessoas me perguntam muitas vezes por que eu vou deixar a linha de grade, eu vou deixar título. Depende. Linha de grade, como eu disse, algumas pessoas gostam de uma planilha mais limpa, tem uma facilidade maior para trabalhar, principalmente quando você está mexendo pouco com Excel e muito mais com Visual Basic. Depende do que você está fazendo. E vai do seu gosto. Já em títulos, eu prefiro desmarcar essa opção quando essa planilha vai para alguém que não tem que manipular planilha em fórmulas, em texto, em nada. Ela só tem um usuário final. Ela teria apenas que visualizar e fazer, às vezes, alguma inserção de dados mínima para ter um retorno em alguma fórmula que você colocou. É muito do seu objetivo. Eu vou voltar para exibir. Abaixo nós temos a opção de imprimir. Caso você ative essa opção, ele vai imprimir as referências de linha e coluna, o que é muito útil quando você tem um conjunto de dados grande. Por exemplo, ações. Se você tem ações, você consegue identificar com muito mais facilidade uma ação, principalmente para uma pessoa mais leiga, né? Com as referências do que não tendo elas. Por exemplo, imagine que você tem aqui uma opção da BVMF3. Essa opção ela é seguida de alguns KPIs. Então você olha, identifica uma oportunidade e diz a uma pessoa, olha, existe uma oportunidade na opção da BVMF. Ao invés de você falar isso, você pode falar, olha, na E10 existe uma oportunidade. Porque a pessoa vai ter que ficar procurando as siglas, né? Na BVMF, achei. E ela vai ver aqui ao lado. Se você já passa a referência, a pessoa vai com mais facilidade onde você quer mostrar. Depende muito do que você está fazendo. Esta opção avançar permite que um objeto, por exemplo esse aqui, note a hierarquia. Você tem 3 objetos que possuem hierarquias diferentes. Se eu clico nesse objeto, venho em avançar uma vez, note, ele avançou uma vez, ele pode avançar desde que eu selecione ele mais uma vez. Agora sim. Abaixo, a opção recuar funciona da mesma maneira. Você deve ter notado que existe enviar para trás e recuar, aqui, e em cima você viu avançar e trazer para frente. Quando você clica em avançar ou em recuar, ele recua uma posição apenas do objeto. Se você selecionar a opção enviar para trás, nesse caso, veja que ele envia o objeto para trás dos outros 2. Então, a primeira opção, ela movimenta uma posição e a opção abaixo movimenta todas as posições. Ela vai colocar ou lá atrás ou na frente. Painel de seleção, ele vai mostrar quantos objetos nós temos aqui na nossa planilha. Então, nós temos 3. Você pode, por exemplo, com um clique, selecionar quais são eles. É muito útil quando você tem muitos objetos. As pessoas mexem muito nesses painéis em PowerPoint, porque
você tem muitos objetos, às vezes um está em cima do outro, atrás de algum outro objeto, então você precisa selecioná-los. Se você der 2 cliques aqui, você consegue editar o nome dele, que é muito útil também, não só em programação, que você pode fazer em Visual Basic, mas também para fazer a manipulação dele aqui. Fica mais fácil de você lembrar, por exemplo, o nome de um objeto do que retângulo 8, retângulo 7. Eu vou clicar novamente, saio da seleção, e nós temos as 3 últimas opções. Então, eu vou selecionar aqui, eu aperto Ctrl, seleciono esses objetos, venho agrupar, ele torna tudo isso aqui um objeto só. O que nós podemos fazer agora? Selecionar de uma vez só esses objetos e trafegá-lo na nossa planilha da maneira que a gente bem entender. Podemos voltar e desagrupar também, para que a gente possa trabalhar individualmente cada objeto. Temos a opção de alinhar. Então, por exemplo, nós podemos centralizar, veja o que ele faz. Há uma série de opções aqui em alinhar. Recomendo, como sempre, que você passe por essas opções na aula de hoje. E aqui, com certeza, você vai investir uns 20, 25 minutos para passar por todos os menus. É rápido, basta inserir alguns objetos e você vai selecionando as opções e ver o retorno que ela traz para você. E por último, nós temos girar. E só de passar o mouse, ele já nos mostra como o objeto vai ficar. Depende muito do seu objetivo. E aí, foi cansativo hoje? Muita informação? É difícil conciliar as informações do página inicial e inserir o layout da página? Eu sei que é bastante coisa. Mas, de novo, vale falar, vale ressaltar. Se você investir 20 minutos por dia, pelo menos 20 minutos, não é muito, é pouca coisa. Eu tenho certeza absoluta que você vai dominar o Excel. Claro que nós estamos falando de maneira superficial, aqui é só para você saber onde estão as coisas, o que você pode fazer, até onde você pode chegar. Vai começar a ficar mais difícil, mas aí é que é legal. Nós vamos ir para módulos intermediários avançados. Então, por enquanto, é só para você fixar em sua mente onde estão as coisas e o que você pode fazer. Pratique 20 minutos por dia, dá uma fuçada, ou como algumas pessoas dizem, dá uma brincada. Tenho certeza que logo mais você vai ganhar fluência no Excel. Certeza absoluta. Treine bastante. Muito obrigado por hoje. Com certeza o seu joinha é muito bem-vindo. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!